Duplo Expresso. Eu queria comentar aqui o que dá subtítulo ao programa de hoje, que é a seguinte colocação: revelado por que Ciro Gomes não apoiou Fernando Haddad no segundo turno. Ontem eu já falei aqui no programa, mas como a transmissão ontem foi um pouco problemática, né? Fomos sabotados aí pelo YouTube, com derrubada no meio, inclusive, e como é algo importante, que eu julgo relevante, em que algo de importância um pouco menor pode ser determinante, como um incentivo determinante para a gente passar a limpo algo relevante da história do Brasil, mas não só da história do Brasil, mas do processo político atualmente, e o que a gente pode fazer para derrubar o processo desse golpe transnacional em PPP, parceria público-privada, finança transnacional e Deep State americano, que é desmontar as duas pernas da pinça, aquela pinça da guerra híbrida. Então, direita entreguista e falsa esquerda, isso no plano político partidário, e no plano midiático, o PIG, o Partido da Imprensa Golpista, Globo e seus acessórios, e o Piguinho Vermelho, que é composto, na sua maioria, por gente egressa do PIG, que trouxe o ethos, entre aspas, jornalístico do PIG, e que ficou, na sua grande parte, orbitando o PT, vivendo aí de alguma promiscuidade financeira, com aquela verba que vem de mandato, jabá, de partido, etc., etc., né, em que a gente tem diversas dessas publicações aí. Ontem, o UOL publicou uma entrevista em que dois jornalistas ouviram o ex-candidato à presidência, ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes. Eu não tive ainda a oportunidade de ouvir a entrevista inteira. Eu só atentei para um curto trecho em que ele trata de dois jornalistas que trabalham no Piguinho Vermelho, no caso Paulo Moreira Leite, que trabalha no 247, né, 247 que a gente chama aqui de Central do Plano B e Diário Oficial do PT Jurídico. Tem gente que chama de Brasil 171 também, e o Kiko Nogueira, do DCM, né, que chama oficialmente Diário do Centro do Mundo, mas que aqui a gente chama de Desconfie Cada Vez Mais. Vamos lembrar, né, só sobre esses dois veículos aí, questões financeiras. O falecido Paulo Henrique Amorim sempre falou, e nunca foi processado para que retificasse essa colocação, sempre falou que seria um veículo do banqueiro bandido Daniel Dantas, e que a pessoa ali que atua, que o Leonardo Atush, seria um laranja do Daniel Dantas. Eu não sei que elementos Paulo Henrique Amorim tinha para falar isso, lembrando que Paulo Henrique Amorim sempre se opôs vigorosamente aos golpes do Daniel Dantas, assim como Mino Carta, e a uma ligação aí da época da Operação Satyagraha, aquela que era séria, do Protógenes e do juiz Fausto de Sanctis, em que um grampo pegou uma conversa entre essa pessoa que atua como editor do 247, o Leonardo Atush, e outro financista bandido, o Nagy Narras, em que o Atush recomendava que o Nagy Narras fosse para cima do Paulo Henrique Amorim e do Mino Carta, o dono da Carta Capital, e falando que iam combinar essa ação com quem? Com o banqueiro bandido Daniel Dantas, né? O pessoal aí do público de esquerda, em geral, não conhece isso aí, mas não é por falta de informação. É só você ir à internet e colocar Nagy Narras, escreve com H esse Narras, e Atush, que você vai encontrar facilmente. Inclusive ontem eu coloquei aqui o link, você ouve aqui o grampo, mas esse é apenas um, hein? Tem uns 4 ou 5. Se você for no Duplo Expresso e colocar Sinara Menezes, né, aquela que se diz socialista morena, mas que na verdade deveria se chamar identitária Moreno de Lenin Moreno, esse aí que está massacrando no Equador, né, porque ela tem um passado aí de direita que a gente resgatou. Nessa publicação você vai encontrar todos os áudios desse grampo que foi feito entre conversas do Leonardo Atush com o Nagy Narras em concertação com o Daniel Dantas, né? Então, a gente aqui há muito tempo presta atenção, você que é expressionauta sabe disso, na articulação dessas pernas da pinça. A gente fala como é importante desarticular, então a gente não faz aqui por um sentimento de antipatia, de implicância, a crítica que a gente faz ao Piguinho Vermelho. Não, é porque a gente vê que a única forma de iniciar a luta eficaz contra esse golpe transnacional do Brasil é desarticulando essas duas pernas da pinça, né? Enquanto você tiver o pastoreio do debate público com eles fazendo a pauta, então a Globo fala A, eles falam menos A, mas está todo mundo falando de A. Não, a gente precisa falar de B, C, D, E, aquilo que não sai neles. Eles próprios vivem essa relação simbiótica, né? Aquilo que os antropólogos nos ensinaram, a palavra bonita, quer dizer a sismogênese, a criação e a administração de uma oposição para manipular, controlar uma sociedade, o debate público na sociedade. É exatamente essa relação simbiótica
cismogênica entre o PIG e o Piguinho Vermelho, que impede as pessoas, sobretudo no nosso campo, né, no campo popular e no campo nacionalista, de perceber qual é o seu interesse e qual seria a maneira efetiva, eficaz de dar enfrentamento ao golpe, né? Então fica ainda essa aposta na institucionalidade, no STF, né? Quantos recursos o pessoal não fala, agora o Lula vai ser solto, aí o pessoal fala, não, é esse mês, tal. Desde o início, né, o STF vai resolver, o Congresso vai resolver, quando até no Congresso é tudo uma farsa, é tudo uma farsa. A gente vê a prova do pudim, de que é uma farsa e que a oposição no Congresso está vendida e associada ao golpe, no silêncio que todos os partidos, supostamente de esquerda, supostamente do campo popular, fazem com relação ao Patriot Act Tabajara, que é aquela legislação que vai institucionalizar o estado de exceção no Brasil e a perseguição política. Mais uma vez, é sempre importante lembrar disso, estamos com uma grande audiência, então vamos lembrar aqui, ó, é o projeto de lei 2418, é o projeto de lei 1595, é o projeto de lei 443, todos eles de 2019. Essas foram as 3 primeiras pernas que a gente descobriu aqui no esforço em rede da comunidade Duplo Expresso. Mas já veio aí a 4ª perna, que é o projeto de lei 3389, e depois a nova aí da semana passada, que é o decreto editado pelo Bolsonaro, permitindo a formulação de um grande banco de dados na mão do Estado, pegando os dados biográficos da sua vida, dados da sua vida, da sua família, biométricos, então, daí a questão da sua íris, a sua digital, a sua palma da mão, o seu jeito de andar, a sua voz, que são atributos únicos de cada indivíduo, e até dados genéticos, para saber e mapear quem é quem na sociedade brasileira. Então, esse é gravíssimo. Os outros projetos, só para rememorar, né? O 2418 é aquele que legaliza o monitoramento de aplicativos de troca instantânea de mensagem. Então, o que você fala aí com a sua mãe, com a sua namorada, etc., no WhatsApp e na sua militância política, vai ser monitorado em tempo real pela inteligência do Exército, com a desculpa de estar procurando preparativos terroristas, mas para ver o que é terrorismo e o que não é, necessariamente eles têm que olhar tudo. Então, obviamente que eles já olham isso, atenção, já é monitorada a sua troca de mensagens nesses aplicativos estadunidenses, WhatsApp, Messenger do Facebook, Messenger do Instagram, etc. Tudo isso já é visto, mas eles querem legalizar o monitoramento que a inteligência do Exército faz. Por que eles querem legalizar? Para isso ter valor de prova, e eles poderem usar na face ostensiva desse fechamento de regime, porque até a gente está falando de coisa clandestina, né? Inteligência, Exército, etc., que é operado pelo Proto-Deep State brasileiro, que é formado por esses generais do GSI, que estão lá já editando esse tipo de decreto do fechamento de regime, desde ainda do governo Temer, ainda quando o general Sérgio Etchegoyen lá estava. Então, eles querem legalizar esse acesso à mensagem para poder usar isso na face ostensiva do fechamento do regime, que não é mais polícia do Exército, não é fuzil, não é tanque na rua, não é toque de recolher. É o quê? É a juristocracia. Então, é o juiz, é o procurador, é o policial, essas são as pessoas que vão botar o pé na sua porta e te levar aí no atacado, né, para pessoas que eles julguem necessário, quando for uma pessoa cuja neutralização vai provocar menos impacto na mídia, simplesmente simular um latrocínio na esquina, a gente sabe como o Brasil está violento, e dar um sumiço na pessoa. Então, o primeiro PL, o 2418, é esse que legaliza o monitoramento, que eles já fazem, de aplicativos de troca de mensagens instantâneas, passar a ter valor de prova para ser usado no judiciário para condenar. Depois, o PL 1595 é aquele que estabelece forças antiterroristas, possibilitando, inclusive, forças clandestinas, pessoas com identidade falsa para fazer esse tipo de coisa. E o PL 443 é aquele que transforma crimes comuns, mas também militância política e ato público, como ocupação, em terrorismo. Todos eles estão tramitando no Congresso Nacional, também como o outro, o 3389, é o que quer vincular um CPF a cada conta em rede social, para acabar totalmente com o anonimato da rede, né? Você está vendo, então, todas essas pernas, junto com o decreto lá do Banco de Dados Público, o super, né? o grande irmão lá do George Orwell, elevado à 10ª potência, né? É isso que é esse banco de dados e essas outras pernas aqui. Nem o George Orwell poderia prever algo tão distópico, tão apocalíptico como os generais do GSI estão desenhando agora. Então a gente está à beira da concretude do fechamento do regime. Isso aqui é fascismo. Isso é fascismo. E sobre isso aqui,
o recibo, a nota fiscal do fascismo, nenhum partido de esquerda fala. Não só na sua representação parlamentar, e lá estão PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSB, não falam nada, silenciam, porque o silêncio é a alma do negócio. Se a sociedade brasileira souber disso, ela não vai aceitar o avanço disso, então é preciso que haja esse silêncio. E a gente vê aqui o exemplo, por exemplo, desse que já foi votado, 1595, que estabelece as forças antiterroristas, foi votado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, e todo mundo que está lá dos partidos de esquerda ou faltou ou ficou em silêncio. Ficou em silêncio e não falou nada, mas a maior parte faltou na sessão. E a gente chega ao caricato, e você pode encontrar isso no link que a gente indica, o recorte, do relator do projeto, depois que ele é aprovado, agradecer aos deputados da suposta oposição por não terem de forma nenhuma tentado impedir a aprovação dessa criação dessa força antiterrorista clandestina. E aí, quando você vê lá, estão pessoas, quadros da oposição, de altíssimo destaque, estrelas da oposição. Olha, no bloco do PT e do PSOL, PSB, tem o Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, silêncio, faltou no dia da votação. Tem aí Rui Falcão, ex-presidente do PT, tem Nelson Pellegrino, da Bahia, tem Paulo Teixeira, o candidato da Mensagem ao Partido à presidência do PT, ao menos nominalmente, tem Áurea Carolina, do PSOL, conhecida como a Marielle, de Belo Horizonte, você tem também deputados do PCdoB e do PDT aqui no outro bloco, e eles não falam nada, ninguém fala nada. E essa é a prova do pudim, o Patriot Act, esses projetos, o silêncio sobre esses projetos. Mais uma vez, você não viu ninguém falando nada na semana passada sobre a criação desse banco de dados. O decreto foi publicado, está aqui, página do Planalto. Aqui nesse thread a gente coloca todos os links para a pessoa ver que não é paranoia, não é teoria da conspiração. É muito concreto, é o recibo do fechamento do regime, esse decreto 10.046, que foi publicado na semana passada, no dia 9 de outubro, em que se cria esse banco de dados, olha aqui, atributos biográficos, dados da pessoa natural relativos a fatos da sua vida, tais como nome civil ou social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, endereço e vínculos empregatícios, ou seja, sua ficha completa. Depois, atributos biométricos, olha só, características biológicas e comportamentais mensuráveis da pessoa natural que podem ser coletadas para reconhecimento automatizado. Então, tudo aí que tem câmera vai poder pegar isso, câmera em repartição pública, etc. Tais como palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos olhos, o formato da face, o reconhecimento facial. A gente está vendo como isso tem sido usado na China, mas isso aqui vai muito além da China, porque eles colocam também a voz, que a assinatura é única de cada indivíduo, e a maneira de andar, que também é única. Então as câmeras aí pelas cidades que filmam você caminhando 100 metros, já pegam a sua assinatura e só você anda daquela maneira. Isso aqui, e a terceira coisa terrível, que é cadê aqui? A genética. Peraí, deixa eu estar aqui embaixo um pouquinho. Peraí, paciência, deixa eu dar um Ctrl F aqui. Genético, tá aqui, atributos genéticos. Características hereditárias da pessoa natural obtidas pela análise de ácidos nucleicos ou por outras análises científicas. Então, é isso aqui o que está sendo preparado, uma ficha com cada indivíduo do Brasil, e você não vê a suposta esquerda, a suposta oposição falar nada, porque estão todos disputando para ver quem vai ser o MDB, a oposição consentida, dessa nova ditadura, desse novo regime fechado, que vai manter toda a aparência de democracia liberal, essa que o Felipe Quintas criticava ainda agora. Vai todo mundo votar de 4 em 4 anos, só que a juristocracia escolhe quem pode e quem não pode concorrer, já começa aí a primeira peneira. Depois, a juristocracia escolhe quem pode e quem não pode governar, né? Porque se a pessoa ousar alterar a política ultraliberal, aí ela fala que é pedalada e tal, e já promove um impeachment. E ela escolhe também quem não vai ser preso depois de sair da presidência ou de algum cargo público, já ficando com aquela faca no pescoço durante todo o mandato. Então, essa é a democracia liberal que vai ser mantida. E a suposta esquerda que a gente tem, tá ok em entrar nesse sistema, em permitir o avanço do neoliberalismo e o fechamento do regime, que não vai pegar essas pessoas que têm representação parlamentar. Não, esses não pode dar sumiço, sumir num latrocínio e até ir parar numa cadeia com base num monitoramento de aplicativo de mensagem instantânea. Não, isso vai ser com a base dessas pessoas. Então, com a base que poderia fazer um enfrentamento verdadeiro ao golpe, o pessoal aguerrido, então a militância de base de um MST, de um MTST, aí militantes pela moradia, direito à moradia, esse pessoal é que vai ser
eliminado com base nesse documento. Então, eles estão sendo traídos, a base dos partidos de esquerda, aí, PSOL, PT, PCdoB, etc., esses estão sendo traídos pelas pessoas que têm representação no Congresso, estão silenciando sobre o fechamento do regime. Esses aí estão garantidos. Eu precisava fazer essa introdução aqui do Patriot Act, porque é sempre importante lembrar, mas porque a gente precisa entender o que é o telecat, o que é guerra híbrida. Então, quando ficam Pig e Piguinho Vermelho falando de besteiras por aí, nenhum deles, nem os partidos, estão falando de Patriot Act Tabajara. É uma luta solitária, mas que a gente vai levar até o fim, do duplo expresso. Todo mundo está sabendo, a gente já mandou isso para todo mundo, e essas pessoas estão sendo cobradas nas suas redes sociais por uma infinidade de pessoas, não só o Piguinho Vermelho, como esses políticos que estão no Congresso, para se manifestarem sobre isso. E todos silenciam. A única exceção foi o deputado Glauber Braga, que fez uma live uma vez sobre essa questão do projeto de lei 2418. Mas isso ainda é insuficiente, mesmo o partido dele tem que ir além. Ainda mais quando a principal estrela do partido, o Marcelo Freixo, está na comissão e falta no dia em que isso é votado. Isso é um truque mais velho do que andar para frente. Né? Quando você não quer obstaculizar alguma coisa, mas não quer se queimar, evidenciando que você está no acordo, você falta a votação. Isso aí, em parlamento, em comissão, isso aí é mais antigo do que andar para frente, como eu falava. Mais velho do que a sede Braga, como falava o falecido Paulo Henrique Amorim, que ainda agora eu mencionava. Então, é isso que precisa ser denunciado. É isso que a gente precisa saber para começar o enfrentamento ao golpe. É saber como operam essas pernas da pinça. E eu acho que esse evento agora que aconteceu ontem, colocando em oposição, de um lado, o Ciro Gomes e do outro, alguns veículos do Piguinho Vermelho, mas o Piguinho Vermelho todo veio aí em solidariedade àqueles que foram atacados pelo Ciro Gomes, pode ajudar a gente, pode ser que daí, que é uma coisa menos importante, saia algo importantíssimo para a gente desmontar as duas pernas da pinça. Pode ser que daí saia. E da onde que eu tiro isso? Eu tiro isso do que eu revelo aqui, com exclusividade, no Duplo Expresso, uma informação que eu tive no intervalo entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial do ano passado. Eu acho que o Ciro Gomes, se for grande, nesse momento ele pode ajudar o Brasil, e se ele não estiver ambicionando se tornar ele, no lugar do PT, o MDB da nova ditadura, ele pode expor a farsa que foi aquele segundo turno, ajudando a esvaziar o tamanho da suposta vitória eleitoral do Bolsonaro e do general Mourão. Eu acho que é o que cabe, ainda mais quando o Piguinho Vermelho está usando para atacá-lo e para tentar neutralizar a crítica que ele fez ao Piguinho Vermelho, aquela história dele não ter se engajado, não ter suado a camisa na campanha de segundo turno do Fernando Haddad, apesar de ter declarado voto no mesmo. E isso é fundamental saber por quê. Agora é hora do Ciro Gomes, já que esse é o que eles julgam, o Piguinho Vermelho julga ser o calcanhar de Aquiles do Ciro Gomes, é hora do Ciro Gomes expor qual foi a razão que o levou a não se engajar na campanha do Haddad. E nós aqui temos a informação. Guardei a informação por um ano, mas eu acho que nesse momento é importante para o Brasil. É importante para o Brasil que a gente saiba que ele diga se ele está engajado em impedir o fechamento do regime, o Ciro Gomes. Vamos lembrar que o partido dele também está silenciando na Câmara dos Deputados sobre a tramitação do Patriot Act. Seria importante que ele respondesse aos ataques que ele vem sofrendo do Piguinho Vermelho, mostrando que são todos hipócritas e estão todos no esquema do fechamento de regime, da ocultação e da farsa que foi a eleição do ano passado. O Ciro Gomes encara essa? Não sei. Quem nos assiste é apoiador dele, que cobre, que ele esclareça de uma vez por todas. Então vamos lá, de onde eu tiro subsídios para falar o que eu estou falando aqui. Bom, primeiramente, ontem eu publiquei aqui, cadê? Peraí, um momento, essa colocação, porque a gente viu as pessoas do Piguinho Vermelho todas ontem saírem em solidariedade aos jornalistas Paulo Moreira Leite, do Brasil 171, e o Kiko Nogueira, do DCM, o Desconfie Cada Vez Mais uma vez atuando ali como uma colmeia. Você vê que há uma concertação ali, que todo mundo, só faltava um aí que já saiu também em defesa dos seus colegas de Piguinho Vermelho. E, mais uma vez, eu devo dizer o que eu disse ontem, eu não tenho elementos para dizer que o que o Ciro Gomes falou é certo ou errado. Ele fez uma confusão ali, confundiu a revista Época com Veja, porque é quase a mesma coisa, mas isso é o de menos. Ele diz que esses dois aí, Paulo Moreira Leite e Kiko Nogueira, teriam feito picaretagens quando passaram pela editora Abril e pela revista Veja.
Eu não tenho como saber isso. Aliás, eu devo registrar, por honestidade, dever com honestidade intelectual, que eu ouvi coisas positivas de pessoas da política e até do meio jornalístico com relação ao Paulo Moreira Leite. Kiko Nogueira não. Kiko Nogueira já ouvi outro tipo de coisa. Agora, com relação ao Paulo Moreira Leite, seria uma novidade para mim, inclusive, isso que o Ciro Gomes fala, que seria um picareta. Ele certamente há de ter elementos, se ele falou isso, se não tiver confrontado o que está sendo por esses jornalistas, vai ficar claro que ele não tinha elementos para falar. Não sei, não tenho como saber, mas ele disse que os dois seriam picaretas, né, e que teriam, inclusive, perdido seus postos de trabalho na editora Abril por conta de picaretagens. Não sei, desconheço os elementos que o Ciro Gomes tem para afirmar isso. E aí, imediatamente, esses veículos e esses dois indivíduos receberam a solidariedade dos seus colegas de Piguinho Vermelho. Então, Renato Rovai, da revista Fórum, ao longo da noite chegou aí Luiz Nassif, lá do GGN também, e os demais tentando fazer esse tipo de coisa, atacando uma vez mais o Ciro Gomes e saindo em defesa desse pessoal, que, como eu falei, eu não tenho elemento para dizer. Agora, é uma hipocrisia danada desse pessoal do Piguinho Vermelho, porque 1 ano e meio atrás, em março do ano passado, todos eles sabiam estar cometendo uma calúnia, me atacando, a mim, Rômulo Maia, criando uma biografia falsa, ainda agora a gente fala de biografia, criaram uma biografia falsa para mim, dizendo que eu trabalhava para uma empresa que eu nunca nem vi. A única coincidência que há entre essa empresa e a minha condição é ambos residirmos na Suíça. Eu resido em Berna, a capital. Essa empresa é sediada em Genebra, 2 horas de viagem. Pouco importa para eles. Assim, diz que eu trabalho nessa empresa, nunca nem conheci qualquer pessoa que trabalhasse nessa empresa. Nunca falei ao telefone, nunca estive em um evento com qualquer pessoa dessa empresa, mas falaram que eu trabalhava para essa empresa e que, para ela, eu fui à África corromper países pobres. Publicaram isso, todos eles em pool, fazendo uma blitzkrieg, tentando destruir o Duplo Expresso, quando a gente estava no enfrentamento com o deputado Paulo Pimenta, porque a gente conseguiu um documento que provava crime do Sérgio Moro. É só você colocar aí no Duplo Expresso, olha só, lá no campo de buscas, você colocar verdade verdadeira. Lá eu vou colocar e mostrar, porque você vê bem como é que é a história. Tem gente aí, alguns se queixam, falando, pô, mas você já falou muito dessa história daí, mas é importante, gente. Tem gente nova chegando aí no Duplo Expresso que precisa saber disso. Então, se você colocar verdade verdadeira lá no campo de buscas do Duplo Expresso, você vai encontrar como resultado esse artigo aqui intitulado A Bem da Verdade, a Verdadeira. Espera que está abrindo, vou colocar aqui na tela para o expressionauta ver comigo. Não vou nem me dedicar muito ao artigo, de fato isso não vem ao caso agora, mas só para você ver, a gente tinha conseguido esse documento aqui da direita, tá vendo? Esse documento, ele é a prova de crime do Sérgio Moro, do crime de fraude processual, inclusive que ensejaria até a sua prisão cautelar, além, obviamente, do afastamento imediato dos processos do presidente Lula. Esse documento nós conseguimos depois de 3 meses insistindo com o Rodrigo Tacla Duran. Naquele momento eu não revelei qual era a fonte, né? Eu revelei só nesse ano. Ele é a fonte desse documento. E o deputado Paulo Pimenta, o deputado Vadir Damus e órgãos do Piguinho Vermelho, mais uma vez associados ao PIG, passaram a difundir esse documento da esquerda aqui. Ó. Tá vendo esse documento que não tem nada a ver com o da direita? Eles começaram a dizer que era o mesmo documento. É só você olhar, você vê que não é. Agora é mais grave, porque esse documento da esquerda é uma falsificação produzida pelo Sérgio Moro para tentar neutralizar esse documento da direita aqui. Então é um álibi fabricado pelo Sérgio Moro para dizer que ele não teria cometido o crime que ele cometeu, está provado nesse documento, o crime de fraude processual. E, estranhamente, esse documento da esquerda é uma comunicação que seguiu entre a pessoa na Polícia Federal, no Ministério da Justiça em Brasília, que era egresso da Polícia Federal, daí a confusão que eu acabei de fazer, que era um homem do Sérgio Moro, indicado pelo Sérgio Moro para ocupar a cadeira lá responsável pela cooperação internacional no Ministério da Justiça durante o governo Temer. É uma comunicação desse sujeito, um sujeito do Moro na Polícia Federal, lá no Ministério da Justiça, com o próprio Sérgio Moro, com um álibi fake fabricado pelo Sérgio Moro para dizer que o Tacla Duran era um foragido.
da Justiça. E aí, só que como é que eles fizeram? Como que foi a falsificação grosseira? O senhor Sérgio Moro colocou aqui, ó, um endereço falso, que não é o endereço do Tacla Duran. Colocou esse aqui, ó, domicílio. Caie, esse C quer dizer Caie, né? Rua Rio Úmia, 22 Poio. Esse não é o endereço do Tacla Duran. E eles sabiam qual era o endereço do Tacla Duran porque essa cartinha aqui da direita, que foi que a gente conseguiu, chegou à casa do Tacla Duran na Espanha e foi marcada uma audiência. Só que esse documento da direita era para uma audiência secreta, em que só o Ministério Público, os acusadores do presidente Lula, iam lá para ouvir secretamente, escondidos, o Rodrigo Tacla Duran. Agora, quando o presidente Lula pediu para rolar o Tacla Duran como testemunha, aí é esse documento da esquerda, o Sérgio Moro mandou para um endereço falso para justamente receber de volta esse documento que eles apresentaram, dizendo não existe nenhum Tacla Duran ou ninguém com esse nome nesse endereço aqui. É óbvio, ele colocou o endereço errado. E aí, estranhamente, uma comunicação entre o homem do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, e o Sérgio Moro, com um álibi fabricado, foi parar na mão de Paulo Pimenta Vadidamus, do Estadão. Aí sim a gente entende, né? Aquele jornalista que vaza, o Fausto Macedo, muito próximo ao Moro, agora foi parar também no GGN do Luiz Nassif. Nunca explicaram qual foi a fonte do documento deles. A minha eu abri. A fonte do meu documento, aqui o da direita, é o Rodrigo Tacla Duran. Agora, a fonte do deles, né? Quem que foi a fonte? O Sérgio Moro ou o homem do Sérgio Moro do Ministério da Justiça? De duas, uma. Né? Caberia a eles explicar quem foi a fonte desse documento. Pois bem, então, naquele momento estava tendo esse pau, porque o Paulo Pimenta começou a dizer que o documento que a gente apresentou com a maior felicidade para ajudar o presidente Lula na luta contra a Lava Jato, 2 meses antes dele ser preso, né? A gente falou, pô, vamos ajudar e tal, vai ser uma bomba, vai ser explorado pelo PT, vai ser explorado pelos deputados, vai ser explorado pela sua defesa. Nada disso. A gente virou o alvo. Fomos atacados, Paulo Pimenta espalhando pelo partido e pelo meio político, para além do partido, indo de gabinete em gabinete no Congresso Nacional, dizendo que o documento era falso, que eu era um escroque que queria dar um golpe na defesa do Lula, fazendo ela ficar desacreditada por levar ao processo um documento falso. Quando a fonte, eu repito, era o Rodrigo Tacla Duran. E ele próprio poderia ter pedido o documento, se tinha dúvidas, ao Tacla Duran, com quem ele tinha contato. E aqui no documento você vê que o Tacla Duran era o destinatário dele. Então, se ele tinha dúvidas, era só tirar a prova e ele ia receber o mesmo documento que eu recebi. Poderia até, na qualidade parlamentar, pedir ao Ministério da Justiça o original, já que esse documento aqui que a gente publicou foi expedido pelo Ministério da Justiça, destinado às autoridades espanholas, para marcar essa oitiva do Tacla Duran na Espanha. Mas então, naquele momento a gente teve esse pau com o deputado, ali foi a confirmação de que o Paulo Pimenta operava para o golpe, ele que agora concorre à presidência do PT, não haveria motivo para ele tentar torpedear algo que ajudaria o presidente Lula e surgir com um documento falso fabricado pelo Sérgio Moro para causar um confusionismo, e a gente então foi para o enfrentamento com Paulo Pimenta ali. Mas aí ele sai auxiliado por todo o esquema dele, do que há de pior, da ala podre no PT, nesse piguinho vermelho para nos detonar. Então, o Paulo Pimenta contrata o Luiz Nassif para produzir um dossiê fajuto, inventando essa história de que eu trabalharia para essa empresa Trafigura, que é uma empresa ultra corrupta, sediada em Genebra. É a única coincidência. Olha, eu posso contar até, não sei, nas duas mãos, as vezes que eu fui a Genebra. E olha que fui muito aí para estudo, para próprio prédio da OMC, para eventos no Graduate Institute, para visitar amigos lá. Talvez seja mais de 2 mãos. Mas assim, se eu trabalhasse lá, eu teria que ir todo dia, né? Seria centenas de vezes, se não milhares, já que eu estou na Suíça há mais de 10 anos. E pelo contrário, não tem nada disso. Eu trabalho na Suíça, em Berna, e vim aqui Berna, capital, e vim aqui fazer o meu doutorado no World Trade Institute, da Universidade de Berna, que é a instituição mais renomada do mundo na minha área de atuação, a área do comércio internacional, de direito, né, direito do comércio internacional. E aí eles vieram com essa história e rapidamente foi replicado em pool por todos os veículos do Piguinho Vermelho, mesmo eles sabendo que era fácil constatar que era mentira, que não havia um link, não havia um print, não havia nenhum elemento que corroborasse a mentira que foi inventada conjuntamente pela assessoria do Paulo Pimenta e pelo Luiz Nassif, que alugou a sua caneta para sair a sua assinatura naquele trabalho sujo, aquela tentativa de assassinato de reputação. E aí, nesse momento, por que eu retomo esse exemplo do passado? Porque nesse momento, o Piguinho Vermelho está aí pintado para a guerra contra o Ciro Gomes, acusando o Ciro Gomes de ter cometido uma calúnia, né, uma infâmia, e até de ter também tentado assassinar a reputação de 2 jornalistas, do meio deles, o Paulo Moreira Leite e o Kiko Nogueira. São todos hipócritas.
todos esses que orbitam, sim, o que há de pior no PT, a ala podre do PT, aderiram àquela tentativa de assassinato de reputação contra mim. Então a gente não tem moral nenhuma para falar sobre isso. E a gente vê a hipocrisia de papel passado, por exemplo, quando o Renato Rovai, que é um aí que orbita o PT, sim, tem promiscuidade financeira, sim, todo esse pessoal orbita. Então, olha só, ele vai e falou o seguinte, ontem, ó, cadê aqui? Deixa eu pegar. Opa, será que eu fechei? Parece que eu fechei a coisa. Deixa eu ver aqui, só um momento. Paciência. Eu vou vendo outras publicações aqui. Ah, sim, tá aqui, ó. Então ele vai ontem e fala o seguinte, ó. Ciro Gomes se comportou como um canalha. Segue um pequeno comentário e um vídeo. E aí, o vídeo lá tem uns 5 minutos, mas eu extraí o que era relevante para apontar a hipocrisia, né? Então comentei aqui, ó. Quer dizer que mentir, caluniar e espalhar tais mentiras e calúnias na rede é se igualar aos bolsominions, Renato Rovai. É exatamente isso que ele fala nesse vídeo dele. E conclui falando que isso é ser canalha. Né? Eu falei, quer dizer que isso é ser canalha? Bom, o Ciro Gomes pode até estar equivocado no que ele falou sobre esses 2 jornalistas. Eu não tenho como saber. Mas a gente tem que supor que ele pode ter falado achando que estava falando a verdade. De repente, alguém passou a informação errada para ele. Já você, Renato Rovai, e seus colegas de Piguinho Vermelho, com relação a mim, ao que fizeram comigo, não. Vocês sabem ter espalhado uma calúnia. E aí? Hipocrisia fede. O que vocês acusam o Ciro Gomes de estar fazendo, a gente não sabe se ele está fazendo ou não, vocês fizeram e sabem disso com relação a mim. Ó, há de fato, no Piguinho Vermelho, quem alugue a caneta ao que há de pior no PT, e quem aceite se juntar a esses alugadores de pena numa blitzkrieg combinada. Resta esclarecer em troca de quê? O que esse pessoal que orbita o PT recebe? Você, Renato Rovai, sabe perfeitamente disso. Eu também. Eu senti na carne a tal canalice, como você agora qualifica, né? Então tá aqui a publicação do final do ano passado, em que a gente coloca um documento das Nações Unidas e um pronunciamento de um funcionário das Nações Unidas falando que o Luiz Nassif mentia e que todos os veículos que reproduziram aquele conteúdo falso mentiam quando falaram que eu trabalhava para essa empresa corrupta, quando o que eu prestei foi consultoria para as Nações Unidas. Aliás, outras ocasiões em que eu fui em Genebra também foi para ir ao prédio das Nações Unidas, em todos os projetos que eu tive envolvido de consultoria para as Nações Unidas em projetos de desenvolvimento, né, de construção de capacidades, qualificação da nata do funcionalismo público nos países lusófonos da África. Né? E um desses projetos era relacionado a isso. E aí, esse pessoal colocou isso, eu publiquei o documento e nenhum deles, do Piguinho Vermelho, deu direito de resposta ou sequer tiraram do ar a calúnia que eles mantêm. Então, se você for ao site do Renato Rovai, você vai encontrar ainda o ataque a mim com base nessas informações falsas. Se você for ao site do PCO, o Causa Operária, você vai encontrar a calúnia contra mim. Até hoje não tiraram do ar. Qual é o propósito, mesmo eles sabendo ser mentira? É para quando alguém jogar no Google, Rômulus Maia, encontrar a minha informação, uma representativa, mas encontrar 10, 15, 20 deles replicando aquela mentira, com aquela velha máxima do Goebbels de que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Essa é a tática do Piguinho Vermelho. Essa é a ética, entre aspas, que eles trouxeram do Pig original. É isso que acontece. Agora eles querem recriminar isso no Ciro Gomes, sendo ofendidíssimos, pegando declaração de sindicato de jornalistas, federação de jornalistas, etc. Eles fazem a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa, sabendo que cometeram uma calúnia, mantêm no ar com finalidades políticas e com o que recebem em troca na sua promiscuidade com o que há de pior no PT. Né? Isso são eles. Que moral eles têm para criticar se o Ciro Gomes cometeu uma calúnia? Eles fazem a mesma coisa. E eu não sei, não tenho elementos para dizer se o Ciro Gomes caluniou ou não esses 2 indivíduos. Então, olha só, eu continuando aqui, eu coloquei aquele vídeo que eu mencionei do Grampo, no editor lá do Brasil 171, com o Najinarras, falei, o Ciro pode ter errado no varejo. Não tenho como saber. Mas no atacado, bem sabemos como a coisa marcha. Por que nenhum de vocês aborda a ligação entre o Brasil 247 e o Daniel Dantas, segundo sempre defendeu o Paulo Henrique Amorim? Por que fingem desconhecer, por exemplo, este áudio? Vamos ouvir o áudio do Grampo, do Leonardo Atushi com o Najinarras, falando da concertação que iam fazer com o Daniel Dantas? Vamos ouvir aqui. Eu acho que é importante nesse momento. Espera aí, aumentar o volume. Demora um pouco para entrar. Vamos lá. Cadê esse áudio? Agora começou.
Alô? Nage, Alô? Fala. Nage, Leonardo, dá para falar um minutinho? Dá. Então, de um lado, Nagy Narras, esse financista bandido, que inclusive já foi preso pelo golpe que deu na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, quebrando ela nos anos 80, e continua bandido até hoje, e o Leonardo Atush. Olha só, continuando. Não, só para te falar o seguinte, estão vindo essas notícias lá na Itália? Que loucura o Daniel me pôr nesse negócio, porra. Não é eles que estão lá na Itália. Daniel Dantas, obviamente, né, que está consertado com essa galera. É ele, o de Iglesias, estão fazendo essa campanha. Não, não é Daniel, não. Isso é coisa de Paulo Galpino, isso aí é aquela turma lá. Isso aí é o seguinte, o que está acontecendo, Nage? Como o pessoal da... Você acha que o Diogo não tá alinhado com o Daniel? Diogo, que eles estão falando, é o Diogo Mainardi. Então, você vê, a proximidade do Leonardo Atush é tanta com o Daniel Dantas que ele sabe se o Diogo Mainardi está ou não está atuando, operando junto com o Daniel Dantas. Continuando. Para fazer essa loucura, o Diogo Mainardi. Ah, O que está acontecendo é o seguinte, a mídia, né, não tem como voltar atrás e admitir que errou nessa história de Telecom Itália e tal, naquela coisa toda. por que estão dizendo que eu corrompi a comissão de ciência? Eu nunca corrompi ninguém, rapaz, É né? loucura. Eu acho... Esse Nino Carta, vou mandar processar ele já hoje. Mas você devia fazer isso. Você devia fazer isso com urgência, pelo seguinte, porque esses caras querem fazer a bomba cair no teu colo. Não tem nada a ver. Porque a história, quem corrompeu foi a turma do Carmelo, né? Que fez o trabalho sujo, quer dizer, que você sabe muito bem, quer dizer, como é que a coisa funcionava ali. Então, porra, honestamente, quer dizer, os caras, eles que contrataram o Demar, que contrataram o tal do Marcelo Elias, esse pessoal todo. Agora, eu acho que devia se mexer aí, porque senão eles vão tentar, assim, quer dizer, como eles não podem, como todo... Por que vão dizer que eu corrompi, que eles vêm provar, porra, de onde eu... Pois é, mas como toda essa turma está... Como é que eu diria? Quer dizer, como é que a Veja está comprometida nessa história? A Folha está comprometida. Hoje, inclusive, a Elvira Lobato, da Folha, ligou lá pro Oportunis, o Daniel, né? Querendo... Olha isso. Como que o Leonardo Atush sabia que uma repórter da Folha ligou para o Daniel Dantas? Por favor, né, gente? Então parece aí essa história que o Paulo Henrique Amorim sempre falou, que o Atush seria um laranja do Daniel Dantas. Essa hipótese fica reforçada aí quando ele sabe quem liga ou deixa de ligar para o Daniel Dantas. Lá, continuando. Querendo... Ok? Não, eu não sei nem se assim, ela queria falar com ele. Ela ligou, ele não atendeu, parece. Isso, ele não atendeu, tá? Mas ela veio com uma conversinha mole que queria entender o que está acontecendo. Qualquer pessoa com 2 neurônios, entende? De que esse anônimo foi preso. Porque veio pra cá e montou a tal da Operação Chacal, entendeu? Sei. Agora, eu acho que a própria Folha quer entrar nesse conto da carotinha, não. Mas o que eu tenho a ver? Eu sempre trabalhei para fazer um acordo entre os dois. Eu sei. Mas como eles não podem dizer que a Operação Chacal foi comprada, porque aí deixaria toda a imprensa mal na história, eles vão tentar distorcer e botar no teu colo, entendeu? Por isso botar no meu colo que eles tentam, eles vão ver o que vai acontecer. Pois é, mas eu acho que você devia fazer isso rápido. Atenção agora para você ver a solidariedade jornalística, solidariedade entre pares dessa pessoa que agora exige, né? Eles estão exigindo a solidariedade da classe aos dois ofendidos. Olha a solidariedade dele com o Paulo Henrique Amorim e o Mino Carta. Mas o que eu vou fazer? O que você quer que eu faça? Não, eu acho que tem que começar a se mexer com essa turma de Mino Carta, Paulo Henrique Amorim, esse filho da puta, Diogo Mainardi. Vou processar todos. É a única coisa que eu posso fazer. Pois é. Porque realmente o negócio está esquisito. Você andou conversando por lá, não? Chegou a ver essas coisas? Não, agora que eu falei com ele hoje. Mas sabia que ele está achando absurdo esse negócio. Mas tudo bem, vamos lá. Esse negócio é uma loucura. Eu vou levantar a informação disso aí e vou te ligar. Tá bom, me passa. Tchau. Abraço, tchau. Alô. Olha isso, então. Ainda é fonte do Nagy Narras. Mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, a justiça brasileira, um financista bandido, que deu golpes aí, dá golpe em sequência, há décadas no Brasil, associado ao Daniel Dantas, que é outro bandido, segundo a justiça brasileira. O Leonardo Atush era fonte dos dois, ficava fazendo leve trás entre os dois, né? Mas renasceu do nada como editor de um site de esquerda. Por favor, né? Por favor. Então, como eu falei, o Ciro Gomes pode ter errado no varejo, mas no atacado, há podridão no Piguinho Vermelho, sim. Todos eles fingindo que desconhecem esse áudio, por exemplo. Só quem falava desse áudio era o falecido Paulo Henrique Amorim. Engraçado, né? Então, continuando.
há podridão no Piguinho Vermelho, há promiscuidade com mandatos, né? O pessoal recebe jabá de mandatos, eu coloquei um cifrão, né, no S final de mandatos. A maior delas, a maior podridão, é revelada por não enfrentarem de verdade o golpe e o fechamento do regime no Brasil, ao silenciarem de maneira criminosa sobre o Patriot Act Tabajara, de que ainda há pouco eu falava. É a prova do pudim, minha gente. Você quer saber se alguém tá ou não tá? Opa, fechou a minha imagem aqui. Deixa eu abrir mais uma vez. Vamos lá, peraí. Tô abrindo. A prova do pudim, minha gente, para saber quem tá e quem não tá no esquema, é falar do Patriot Act. E aí eu tenho que ser honesto. Nenhum desses falou. Ciro Gomes, candidato derrotado, não fala de Patriot Act, seu partido não fala. O PT não fala, o Fernando Haddad não fala, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não fala, o presidente do PDT, Carlos Lupe, não fala, o PSOL não fala, o Guilherme Boulos não fala, o presidente lá, Juliano Medeiros, do PSOL não fala, PCdoB, Jandira Fegali não fala, presidente do PCdoB não fala, deputados não falam, quem falta aí? PSB não fala, você vê alguém da família Campos falando sobre o Patriot Act? Não, estão todos quietinhos, todos esses partidos, pelo menos que tem representação no parlamento, estão associados ao golpe para deixar passar. Então, você quer uma prova do pudim? A gente até batizou aqui ontem de navalha expressa. A navalha expressa não fala de Patriot Act, está no esquema do fechamento do regime e quer ser preservado como MDB da nova ditadura. Então, é isso aí, silêncio e essa promiscuidade, você vê isso refletido nos órgãos que orbitam o que há de pior nesses partidos, né, vendo de jabá de partido e jabá de mandato, quando o Piguinho Vermelho não fala sobre Patriot Act, com a legislação avançando. Se a gente tivesse falado, se eles tivessem usado os meios deles para falarem sobre essa questão dos projetos de lei, teria sido tão fácil para o Bolsonaro editar esse decreto do bancão de dados na semana passada? Não, não seria. Ao menos teria tido reação, as pessoas estariam olhando. Não, eles estão todos silenciando sobre isso. Estão todos no esquema, eles são pernas da mesma pinça. Todos eles já entregaram os pontos e querem seguir nessa falsificação, fingindo que o Brasil ainda vive uma democracia. Então, eu acho que esse episódio com Ciro Gomes pode nos ajudar a jogar luz nessa pinça, pode ajudar a desmontar. E eu espero que Ciro Gomes seja consequente com as suas palavras e vá até o fim nisso. Então, concluindo aqui essa postagem, eu falei, de novo, hipocrisia fede. Aqui no Duplo Expresso a gente tem zero tolerância com telecat. E aí, na sequência, eu falei o seguinte, a questão é, por que o Ciro Gomes investe agora contra esses veículos e não investiu antes? Né? Não sei também, cabe a ele esclarecer. Eu falei o seguinte, desconheço o que se refere aqui numa postagem que me mandaram, reforcei, desconheço no que se refere no varejo do Ciro Gomes, ao apontar picaretas cooptados pelo que há de pior no PT no Brasil 247, né, que é, segundo o Paulo Henrique Amorim, é do Daniel Dantas. E no DCM, que recebe dinheiro de Open Society e outras pessoas aí do internacionalismo. Mas, no atacado, o Ciro Gomes está correto, como há muito a ponto Duplo Expresso, essa promiscuidade do Piguinho Vermelho com o que há de pior no PT. Mas aí chega o outro lado. Não que Ciro não tenha flertado com alguns ali. O Gustavo Castanhon, né, uma pessoa próxima a ele, publica lá no 247 regularmente, por exemplo. E tempos atrás pediram ao Cláudio Pacheco, ele comenta aqui às sextas-feiras, que não criticasse mais esse site do Daniel Dantas, segundo Paulo Henrique Amorim, ao menos não publicamente. Por que chegou essa pressão para o Cláudio Pacheco, lá e o pessoal do Rubem Gonzalez, não baterem no 247, do pessoal do Ciro Gomes pedindo isso? Ele flertava, né? O esquema que era ali de sustentação do PT poderia ser de sustentação a ele, mas ele já viu que não, já viu que o pessoal está fechado com o Ciro Gomes, e aí sim, agora ele se autoriza a fazer críticas públicas. Então, ele percebeu isso. A questão é que esse pessoal está todo fechado, eu coloquei fechados com cifrões, fechado com a ala podre do PT. Mas, de qualquer forma, tem coisa aproveitável aí, dá para aproveitar essa questão, né? Coisas importantes. Então, outra questão que eu coloquei aqui, né? Todo mundo, mais uma vez, eles vão em cima do Ciro Gomes naquilo que eles consideram ser, diante da opinião pública, né, no caráter imagético, o que eles consideram ser o seu calcanhar de Aquiles. Eles trabalharam muito a narrativa de que ele arregou, de que ele lavou as mãos para a eleição do Bolsonaro, quando o Ciro Gomes não se engajou na eleição do Fernando Haddad no ano passado. E era importante que agora o Ciro Gomes esclarecesse para todo mundo por que ele não se engajou, por que ele não suou a camisa. Porque eu tive a informação de pessoa próxima a ele qual teria sido o motivo. Foi um motivo que foi, inclusive, anunciado com exclusividade aqui no Duplo Expresso, que era aquela história do áudio
que a campanha do Haddad tinha, do Bolsonaro pedindo caixa 2 para o disparo em massa daquelas mensagens de WhatsApp, e, no final, o pessoal do Haddad resolveu enterrar. A informação que eu recebi de pessoa próxima ao Ciro Gomes é que, diante daquela farsa final, daquele acerto que houve entre o Haddad e o Bolsonaro para deixar o Bolsonaro ganhar e o Haddad poder no dia seguinte reconhecer a derrota, então a denúncia não permitiria que ele fizesse isso, a denúncia do Caixa 2, ele falou, bom, para que eu vou entrar numa farsa dessa? Não vou declarar meu voto e vou-me embora. A pessoa fala, ele foi para Paris e não sei o que e tal. Parece que o Ciro Gomes já falou que ele teria ido para Portugal e não para a França naquela ocasião. Mas, sem surpresa, foi no que foram bater as duas pessoas atingidas e os seus colegas de Piguinho Vermelho. Então tá aqui o artigo do Paulo Moreira Leite, em que ele já coloca no título, ó, Ciro Gomes continua devendo explicações ao povo brasileiro. Né? E aí coloca aqui essa questão, ele fugiu, foi para Paris e tal, ó, quer ver? Ó, deixa eu botar, recordar e viver, ó o que ele coloca. Antes de desmascarar essa patética e criminosa tentativa de Ciro Gomes para atingir a minha honra, vamos falar do que interessa de um país às voltas com ataques ao bem-estar do povo e à democracia. Eu acho engraçado ele falar aqui de ataque à democracia quando a gente traz o papel passado, né, o Patriot Act, os projetos de lei no Congresso, o decreto do Bolsonaro do ano passado, né, a prova do ataque à democracia, ele não fala nada. Quer falar sempre no abstrato, mas o concreto não, né? Por quê? Por que no 247 ninguém fala do Patriot Act Tabajara, Paulo Moreira Leite? Esclarece isso, já que você está tão preocupado com o ataque à democracia. Mas continuando, ele fala o seguinte, o ponto obrigatório aqui é recordar o lamentável papel de Ciro na vitória de Bolsonaro, pois este é o fato essencial de sua história política recente. No final do primeiro turno, quando recebeu uma votação pífia para quem ambicionava chegar à segunda fase de qualquer maneira, fiz parte do coro de jornalistas e blogueiros que traduziram a indignação de milhões de brasileiros e brasileiras diante da reação do candidato do PDT na hora do perigo. Fugindo para Paris, recusou-se a construir uma unidade que poderia ter impedido a catástrofe que todos já avistavam em horizonte próximo. Aqui, Paulo Moreira Leite, me desculpa, mas você é contraditório em apenas um parágrafo. Você fala que ele tem uma votação pífia, mas ao mesmo tempo ele poderia ter impedido a catástrofe? Ou é pífia, ou ele podia impedir a catástrofe. Se decida. Se decida, aí não dá, né? Então, enfim. Né? Talvez a emoção aí com estar na Berlinda tenha feito, né, nublado um pouco o senso de arrazoamento, como eu falo isso? De justificação, de pensamento lógico do Paulo Moreira Leite. Mas, enfim, o que interessa aqui é ele falando dessa história. Você deve explicações porque foi para Paris. Mais uma vez, não teria sido Paris. Falando, saiu do Brasil quando o Fernando Haddad precisava de você para evitar a vitória do Bolsonaro. Sem surpresa, o outro lá, o Kiko Nogueira, saiu com a mesma coisa. Isso que é interessante no Piguinho Vermelho. O Piguinho Vermelho também é igual ao Pig nisso. Eles se reúnem, decidem uma versão, uma narrativa, e todos martelam a mesma coisa. Então, falando, bom, nessa daí do Ciro Gomes, vamos sair atacando aquela história dele não ter se engajado na campanha do Fernando Haddad. Então, vai lá o Kiko Nogueira falando a mesma coisa, ó, lá no DCM. Ó, declarações ofensivas que não encontram amparo mínimo em fatos. E aqui que ele fala, ó, aspas para ele, ó, são profissionais íntegros que Ciro ataca por razões não declaradas. Uma possibilidade é seu incômodo com as críticas que os jornalistas fazem sobre sua saída do Brasil no segundo turno da eleição do ano passado, quando Fernando Haddad e Jair Bolsonaro disputaram a presidência. Então, é importante, isso aqui foi escrito pelo Joaquim Carvalho, né? Ele que sai em defesa do Kiko Nogueira. Isso é normal, quando uma pessoa é atacada, a outra sai para não parecer que é uma questão pessoal. Isso aí também foi certamente combinado. Mas eu acho interessante o seguinte, é a hora de o Ciro Gomes esclarecer de uma vez por todas por que ele não se engajou na campanha do Fernando Haddad. E ele tinha dito que ia falar, mas no final silenciou. Então, o Expressionauta ontem recuperou, né, eu coloquei aqui no Twitter a fala do Ciro Gomes naquela época, no vídeo em que ele fala disso, e você vê como ele tinha, né, dito que ia esclarecer brevemente o que aconteceu, mas ia esperar o fim da eleição, e depois não falou. Então, tá aqui, ó, a Laura Andrade resgatou aspas para o Ciro Gomes. Ó, ele fala o seguinte, no vídeo em que ele fala que não ia se engajar na campanha do Haddad, embora declarasse voto. Ó, falou, claro que todo mundo preferia que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática, que eu não quero dizer agora. Porque se eu não posso ajudar, atrapalhar é o que eu não quero. Então, certamente, se ele ia falar alguma coisa que ia atrapalhar, era uma coisa... O que ele teria a falar fosse atrapalhar, era uma coisa desabonadora à conduta do Fernando Haddad naquela campanha.
mas depois nunca veio, ele nunca falou o que era a razão muito prática, né? E eu soube o que era a razão muito prática. E é isso que eu guardo há um ano, porque foi uma das fontes, né, a terceira fonte que me confirmou que a campanha do Fernando Haddad tinha o conteúdo dos áudios. Não foi o Ciro Gomes, foi um interlocutor comum entre o Ciro Gomes e eu, né, que revelou ali aquela questão que o Haddad tinha e que ele não ia participar naquela farsa, já que o Haddad tinha acertado já o preço da sua derrota e ia reconhecer a derrota no dia seguinte, desejando boa sorte, porque ia enterrar esse áudio, né? E deixar o áudio na mão de quem? Na mão da Finança Transnacional, para usar como faca no pescoço da chapa recém-eleita Bolsonaro-Hamilton Mourão. Mais Hamilton Mourão do que Bolsonaro, já que o Bolsonaro tem muita capivara. Então, eu ontem resgatei aqui o vídeo. Vamos ouvir esse trecho da fala do Ciro Gomes, acho que é por volta dos 3 minutos, olha só, em que ele fala essa questão aqui, ele fala que era tal da razão muito prática, que ele ia esperar o fim da eleição para falar. Ou talvez seja 1 minuto, vou botar aqui por volta dos 50 segundos. Vamos lá. Que eu, com meu estilo, tomasse... É aí mesmo, deixa eu voltar um pouquinho. Ó. Essa fala que foi resgatada pela Expressionauta. Então vamos lá, 45, vamos lá. Aumentar aqui o volume para a gente ouvir bem, todo mundo poder testemunhar. Vamos lá. A votar contra convicções e ideologias. Claro que todo mundo preferia que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática que eu não quero dizer agora, porque se eu não posso ajudar... perdão, eu não coloquei, tá aqui filmando a minha cara e não filmou. Vou botar mais uma vez lá pra gente ver o Ciro Gomes falando, ó. Tá aí, agora na tela, ó. Ideologias. Claro que todo mundo preferia que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática que eu não quero dizer agora, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar o que eu não quero. Mas o que... Pois é. Qual que era essa razão muito prática que ele não queria falar para não atrapalhar, já que ele não se via em condições de ajudar? Seria isso, seria a informação de que a campanha do Haddad tinha o áudio e enterrou o áudio do Caixa 2 do WhatsApp. Se você quer saber essa história, você vai lá em duploexpresso.com. Mais uma vez, é uma pauta em que a gente trata de forma isolada, porque mostra que a eleição foi uma farsa, que a parte podre do PT entregou o resultado para o Bolsonaro, além de ter entrado naquela eleição para perder e legitimar, em vez de questionar pelo candidato em que as pessoas queriam votar, o Lula ter sido impedido. Essa foi a posição do Duplo Expresso, coerente até o final. Não, eles entraram para legitimar, reconhecer a derrota, elogiar a Lava Jato, como fez o Fernando Haddad, dizer que ia escolher o Marcos de Lisboa para ser o ministro da Fazenda, um dos coautores da Ponte para o Futuro, chamar Joaquim Barbosa e depois de esnobado, Rodrigo Janot para ministro da Justiça. Isso foi a participação do PT na eleição do ano passado, legitimar a vitória do Bolsonaro. Então, por isso que eles não podiam pegar e mostrar o áudio que ia contaminar e ia levar boa parte da população, ao menos quem não tinha votado nele, a não reconhecer aquele resultado. O próprio Haddad queria reconhecer e reconheceu, desejando boa sorte no dia seguinte. Né? Então é isso que a gente precisa debater. A gente precisa desarmar as duas pernas da pinça. A gente precisa mostrar o que há de podre no PT e que está vendendo o pescoço da sua base ao golpe, silenciando sobre o Patriot Act Tabajara. A gente está mais preocupado com a base aguerrida do PT, PCdoB, PSOL, etc., do que esses parlamentares que já se acertaram com esse novo regime para ser o MDB. Então, se você quiser a prova, lá o primeiro elemento que a gente teve, você vai no duploexpresso.com, no campo de pesquisa, e coloca assim, print, né? Vocês sabem que eu adoro um print. Eu me auto-intitulei Cacique Juruna do século XXI, porque ele ficava com um gravador, né, para provar que o homem branco mentia. Eu ando com print screen para fazer a mesma coisa. Então, você escreve print bomba. Aí, o primeiro resultado que você vai achar é esse aqui, vou colocar na tela em instantes. Olha só, vamos lá. Que é esse aqui publicado, também, engraçado, nisso eu fiz igual o Ciro Gomes, eu também esperei o fim da eleição, porque eu já sabia que eu ia ser acusado de ser uma das pessoas que contribuiu para a vitória do Bolsonaro, então eu falei, não, que nem o Ciro Gomes, eu esperei depois da eleição, mas falei que o Haddad tinha o áudio e não ia divulgar, falta o Ciro Gomes fazer o mesmo, ali no vídeo ele promete, que é depois da eleição revelar a razão muito prática que o levou a não se engajar. Eu fiz a minha parte, falta o Ciro Gomes fazer a dele. Então, aqui, olha só, a gente publicou nesse artigo de 29 de outubro, então dia seguinte à eleição, o artigo intitulado Print Bomba, Haddad tinha áudio incriminando Bolsonaro no Caixa 2 do WhatsApp. Cadê? Né? E aqui, nessa arte, a gente reproduziu a parte mais relevante da conversa com um representante da campanha do Haddad, um estrategista, alguém ali chave na condução daquela campanha, quando cobrado sobre a questão do áudio do Bolsonaro pedindo Caixa 2, respondeu o seguinte:
a eleição irá ocorrer normalmente. Depois haverá uma investigação no TSE. Aí cabe o áudio que prova o caixa 2 de Bolsonaro. E a resposta dada foi: meu Deus! Ponto de exclamação. É interessante notar que sequer apresentar o áudio no TSE eles fizeram. Entregaram para a Finança usar como arma nuclear apontada contra o Mourão. Se quer colocar no processo, então, não só eles queriam reconhecer a derrota, como querem manter a legitimidade do Bolsonaro e do Mourão, ou pelo menos uma legitimidade capenga, porque há uma faca no pescoço, que é isso daí, mas na mão da Finança Transnacional, para que esse pessoal haja, né, não haja que eles não saiam, na menor medida que seja, do rumo traçado pela Finança Transnacional. Essa faca no pescoço, ela poderia ter sido usada, se eles acham que era mais conveniente, se a derrota estava dada, poderia ser usada em benefício do povo brasileiro, em benefício da soberania brasileira, então para impedir a entrega da Embraer, para impedir a destruição da Petrobras, para impedir a destruição dos seus direitos trabalhistas, para impedir a destruição da sua previdência. Mas não, o acerto é que isso é usado para permitir essa destruição. É usado pela Finança Transnacional que quer essa destruição. E quem tinha esse áudio? O PT e a Folha de São Paulo, que se pinta de diário da oposição ao Bolsonaro. Os dois tinham. Então, a gente recebeu a confirmação da campanha do Haddad, que eles tinham. Depois a gente recebeu a confirmação do pessoal da Folha de São Paulo, da redação, falando que o áudio rolou lá e que, né, um novo relato que chegou aí nas últimas semanas teria sido do Haddad, que passou para aquela jornalista Patrícia Campos Melo. Ela nega, né? Ela conversou comigo e falou: não, eu nunca tive áudio nenhum. Bom, colegas dela de redação dizem outra coisa. Dizem que não só a Folha tinha, como que passou pela mão dela também. Aí eu tenho que registrar a contradição nas narrativas. Não sei o que você, expressionauta, acredita. Se ela teve ou não teve. Você deixa aí a sua opinião no chat, nos comentários, etc. Mas a terceira confirmação eu recebi de alguém do mundo político, próximo ao Ciro Gomes, que falou: não, essa foi a gota d'água. Ele não vai entrar nessa farsa. Estava disposto, né, assim, pela questão do opositor seu Bolsonaro, apesar de ter levado várias facadas e rasteiras dessa ala direita do PT ao longo de 2018, ele estaria disposto a se engajar, mas vendo que era uma farsa, que a derrota estava dada, combinada, para o Haddad poder reconhecer a derrota, enterrando esse áudio, combinando com a Folha de São Paulo de enterrar o áudio. Aí falou: não vou me envolver numa farsa dessa. Então, nós cumprimos a nossa parte. A gente falou aqui no ar, a gente tentou influenciar durante o mês de outubro, entre o primeiro e o segundo turno, falando: Haddad, publica o áudio, se você não publicar, a gente vai falar que você tinha. A gente vai provar que você tinha o áudio. Haddad, publica esse áudio, senão depois a gente vai provar que você tinha. Insistimos, tentando fazer uma pressão para ver se eles colocavam. Por quê? Embora a derrota tivesse dado, isso não ia mudar o resultado da eleição. Ninguém aqui é ingênuo. Mas ia ter esvaziado a vitória e ia ter mantido todos os supostos derrotados da irresignação. Aquele discurso das instituições estão funcionando normalmente e que as urnas falaram, o povo falou, ia estar esvaziado, porque a gente teria a prova de que foi através de caixa 2. Mas o problema é que o Haddad queria reconhecer a derrota. Ele tinha um áudio e ele enterrou. Essa é a questão. Então, mais uma vez, a prova está aqui. Eu esperei a campanha para publicar isso daqui, que eu recebi confirmação também na Folha de São Paulo, mas o Ciro Gomes, embora tenha prometido, coloquei aqui o vídeo para vocês verem ele falando, que era uma razão muito prática que depois ele ia revelar, até hoje não disse qual foi a razão muito prática que o fez não se engajar, não suar a camisa na campanha do Haddad. A informação que eu recebi de um interlocutor comum é porque a campanha era uma farsa. A campanha era uma farsa e a derrota estava dada e contratada, e seu preço tinha sido acertado. Então, eu acho que é importante esse episódio agora em que o Piguinho Vermelho vai para cima dele, voltando a essa história. Então você vê o Paulo Moreira Leite lá mais uma vez falando: Ciro Gomes continua devendo explicações ao povo brasileiro. E o pessoal do DCM falando também que é por causa dele ter sofrido críticas por ter ido para fora do Brasil quando o Haddad enfrentou o Bolsonaro. Pois eu acho que esse episódio pode ser importante para desarticular a pinça. É importante que o Ciro Gomes diga então qual foi a razão prática, e eu espero que ele confirme a versão que eu recebi de um interlocutor que eu respeito muito, que me falou que era isso, né? Me confidenciou que era isso, né? E eu recebi essa confirmação, já falei aqui, no trem indo para Zurique, que é onde fica o consulado brasileiro que me atende. Olha, até para você ver, o outro consulado da Suíça é o de Genebra. Para você ver que é tão longe da minha casa que me atende é Zurique, não é Genebra. Pois eu vou votar lá do consulado em Zurique, e no trem eu recebo essa confirmação de um interlocutor do Ciro Gomes, falando: não, é isso mesmo, o pessoal lá do Haddad enterrou, vai enterrar, não vão divulgar isso daí, já está acertada a derrota, o preço e o reconhecimento da derrota.
Falei, bom, não tem como eu votar nessa farsa. Eu não vou dar o meu voto para o Haddad pegar e dizer que teve milhões e milhões de votos que por isso pode pleitear na sequência a presidência do PT. Não vou fazer isso. Então, eu naquela eleição votei em branco. Votei em branco. Depois até eu pensei, pô, devia ter anulado. Mas como eu nunca tinha votado em branco e nunca tinha anulado, eu fiquei assim, sem sacanagem, uns 20 a 30 segundos parado em frente à urna, de braço cruzado, olhando assim, o que eu faço agora? E aqui fora a gente só vota para o presidente. Então é muito rápido, todo mundo entrava e votava rápido. E aí quando eu vi, assim, ouvi o barulho que a mesária já tinha passado lá 2 ou 3, estavam prontos para votar, e eu parado ali, eu falei, daqui a pouco essa mulher vai me prender aqui, por eu estar impedindo a votação, ou então, por ela deve estar achando que eu estou trocando a máquina. Então, não, eu estava parado olhando, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu sei de toda, desculpa a palavra, uma putaria que está rolando. Eu sei toda a putaria que o Haddad, a turma dele, fez com o Lula para roubar a legenda e concorrer. E agora, essa cartada final deles estarem com áudio já, enterrando o áudio para reconhecer a derrota e legitimar essa eleição falsa, essa farsa que foi a eleição. Eu falei, não vai ser o meu voto que ele vai usar para dizer que emerge das urnas como a liderança da oposição. E aí eu votei, ali como já tinha muito tempo, nem pensei em botar 9900, eu apertei branco, confirmei. Né? E então era importante que o Ciro Gomes agora esclarecesse também. Eu acho que seria o saldo desse episódio seria muito bom para o Brasil se ele ajudasse o esforço do Duplo Expresso de desmontar a pinça da guerra híbrida. Agora, se o Ciro Gomes quer apenas derrotar o PT no papel de MDB da nova ditadura, para ele ser o MDB, aí não convém que ele revele isso, porque ele vai estar esvaziando o discurso de que o Bolsonaro foi legitimamente eleito. Então vamos esperar para ver o que o Ciro Gomes vai fazer com essa investida do Biguinho Vermelho para cima dele. Nós aqui no Duplo Expresso fizemos a nossa parte, lá no ato, logo depois da eleição, e revelamos que a campanha do Haddad tinha o áudio e enterrou. E até hoje segue enterrado esse áudio, que é para manter uma faca no pescoço, um míssil apontado, na eventualidade do general Hamilton Mourão assumir a presidência. E quem está usando esse míssil não é a esquerda no parlamento em seu favor, é a finança transnacional para impedir que qualquer pessoa no campo político haja, do campo da direita, né, do campo dos militares, haja em seu favor. Eles têm a convicção pelo entreguismo, esses generais que estão aí, certamente. Agora, imagina o general Mourão assumindo a presidência e vindo a grande crise que está já contratada aí no centro do capitalismo. E o pessoal no Brasil comece a fazer, diante do reflexo da crise, o que está sendo feito no Equador. Vai que, premido pela situação e pela pressão, o general Mourão e o seu staff, já que ele representa o comando do exército, ceda ao populismo, entre aspas, e faça como, por exemplo, está fazendo lá o Lenin Moreno, que cancelou o decreto que tinha aumentado o preço dos derivados de petróleo. Ele vá e cancele a austeridade e a destruição de direitos, por exemplo, para acalmar o pessoal. Aí, para que isso não possa acontecer, em hipótese nenhuma, é que a finança transnacional quer ter esse míssil do áudio do Caixa 2 apontado para ele. O Bolsonaro não precisa, o Bolsonaro tem aí, né, proximidade com milícia, Caixa 2, Caixinha Unificado Suprapartidário da Leste, todas as tripulias no mercado imobiliário da família dele, tem várias coisas, não precisa de mais isso. Essa específica é porque pega a eleição do general Mourão, que é uma chapa, não tem como separar. Então, embora o Bolsonaro tivesse pedido Caixa 2, contamina também a eleição do próprio general Mourão. A informação que eu tenho é que a Finança Transnacional fez uma devassa na conduta do general Mourão no Exército, não conseguiram encontrar nada significativo, tem uma historinha lá de licitação, mas é coisa fraca, e falaram, não, precisa de mais. E aí que eles conseguiram com mais, e aí tem que ver qual foi o preço do Fernando Haddad para vender isso para a Finança Transnacional. Conseguiu a finança ficar com esse míssil apontado para o general Mourão para impedir que, mesmo premido por revoltas na rua, ele ceda à tentação populista. Né? Então, esse episódio do segundo turno da eleição é podre. É podre. E agora o Ciro Gomes tem a oportunidade de cumprir o que ele prometeu lá atrás, dizendo que ia revelar a razão muito prática, e também desmontar e mostrar a podridão dessa pinça no Piguinho Vermelho. Então, embora no passado ele tenha flertado com esse pessoal e tido pessoa próxima, Gustavo Castanhon, publicando no 247, ele já viu que eles estão fechados com o PT Jurídico, porque o PT Jurídico está recebendo, em retorno do áudio, a grana da finança transnacional. A gente sabe que tem ala aí do PT, mensagem ao partido, que nada em Caixa 2. E pela sua proximidade com a finança e também proximidade com a juristocracia, que garante as costas quentes. O pessoal pode usar Caixa 2 sem problema nenhum. Então, já que ele não nutre mais nenhuma expectativa de flerte com esses veículos, né, agora mais do que nunca, então expõe, Ciro. Mostra a farsa em que esse pessoal do Piguinho Vermelho também entrou no ano passado. Né? Faça como o Duplo Expresso. A nossa parte a gente cumpriu. Mais uma vez está lá em duploexpresso.com. Se você quiser ver, ó, desde lá de trás, o print bomba está aí, ó.
print bomba, Haddad tinha áudio incriminando o Bolsonaro no caixa 2 do WhatsApp. Cadê? Ciro Gomes, cadê? Vai até o fim, seja consequente com a sua colocação. Eu acho que o Brasil ganha muito se você fizer isso e a gente começa a contar o tempo de enfrentamento, porque até agora o enfrentamento ao golpe é fake, é telequete, é briga encenada, coreografada, cujo resultado está dado porque o empresário dos dois lados, do PIG e do Piguinho Vermelho, dos partidos com representação no Congresso da suposta oposição e da situação, o empresário de todos eles é o mesmo. É o mesmo. A Marta Ramais falou o seguinte, ó, e o raio do sigilo médico-paciente, né, falando sobre aquela história ali de histórico genético da pessoa. Vai para a banha, não tem mais sigilo nenhum Marta Ramais, no Brasil atual, o pessoal já está entregando tudo. E ela volta e falou o seguinte, ó, sugestão, salvar o PDF desse decreto e mandar para a defesa de direitos humanos, comitês de bioética, departamentos jurídicos de sindicato, associações, etc. Eu acho importante, Marta, para a gente registrar e descobrir quem está no esquema e quem não está. Porque se a gente mandar isso, mandar os outros projetos do Patriot Act Tabajara e essas instituições que você elenca seguirem silenciando, é porque já estão todos no esquema do fechamento do regime e todos já rifaram você, que é da base desses movimentos, que é da base dessas instituições. É isso que é importante, é isso que a gente tem que manter em mente. A prova do pudim, a navalha expressa, é o Patriot Act Tabajara. E eu quero ver o Fernando Haddad falando sobre isso, eu quero ver o Ciro Gomes falando sobre isso, eu quero ver o Guilherme Boulos falando sobre isso, eu quero ver os presidentes desses partidos, então, Gleisi Hoffmann, Carlos Lupe, Juliano Medeiros, eu quero ver falando sobre isso. Eu quero ver os deputados desses partidos falando sobre isso. Mais do que isso, eu quero ver eles não faltando comissão para fingir que não sabe do que está se passando, como fez o Marcelo Freixo. Então, é isso que a gente quer ver, é isso que a gente vai cobrar. E é por isso que é inconveniente o duplo expresso. Por isso que a gente tem raiva, porque a gente não, diferentemente do Piguinho Vermelho, a gente não tem conchavo com nenhum partido, a gente bate na medida que tem que bater, elogia na medida que tem que elogiar, e a gente desmascara a associação desse pessoal com um golpe para o fechamento do regime, rifando as suas bases. É por isso que a nossa mensagem é sabotada, é invisibilizada pelas redes sociais estadunidenses, porque a manutenção da guerra híbrida, da cismogênese, do pastoreio, usando a Operação em Pinça, é fundamental para que a destruição do Brasil siga. Então é importante fingir que quem faz oposição é o PIG, o Piguinho Vermelho, ao PIG, e que essa que está no Congresso faz oposição de verdade ao Bolsonaro, quando eles apoiam aí entrega do pré-sal. Na semana passada teve o governador do Nordeste comemorando a votação da sessão onerosa, eles estão votando contra a Previdência, eles estão apoiando o projeto de securitização para privatizar o caixa do Estado, e você não vai ver nada disso em nenhum outro desses veículos, porque vivem de conchavo de jabá desses partidos, que estão associados ao golpe, para o fechamento do regime e para o avanço da finança transnacional no Brasil. 3 exemplos aí que eu citei, em sessão do pré-sal, sessão onerosa do pré-sal, entregando filé mignon do pré-sal, securitização e previdência. Todos eles são sócios. E essa mensagem é inconveniente, mostrando que não há enfrentamento nesse momento, e isso desmontaria a pinça, que é fundamental para o prosseguimento do ataque na modalidade híbrida no Brasil. Tá certo, minha gente? Com isso aqui eu encerro a transmissão de hoje, mais uma vez agradecendo a todos e reafirmando, não tenham dúvidas, a gente vai até o fim no enfrentamento ao golpe e, por isso, necessariamente desarticulando as duas pernas dessa pinça entre direita entreguista e falsa esquerda, falsa oposição, no que concerne a representação político-partidária e também no que se refere ao mercado de opinião PIG e Piguinho Vermelho. Ciro Gomes, a bola está com você. Mostra a hipocrisia desse pessoal e mostra como a eleição do ano passado foi uma farsa, se de fato você é capaz, se de fato você não quer entrar também no esquema para ser MDB da nova ditadura. Duplo Expresso.